Graça e paz, meu querido irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Sou o pastor Charles Smith, aqui da Igreja Batista Shalom, em Governador Valadares. E a razão deste vídeo é para nós falarmos sobre a origem misteriosa do Natal, essa festa que é celebrada por milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Qual a verdadeira origem do Natal? Você conhece? Os historiadores dizem que esta festa, que era uma festa pagã, foi transformada numa festa cristã logo depois que o imperador Constantino reconheceu o cristianismo como a religião oficial do império. Constantino foi um imperador que governou Roma entre 306 e 337 depois de Cristo. A história acredita, e eu também, que na verdade o Natal está baseado em antigas festas pagãs celebradas em Roma, como a Saturnália, que era celebrada entre os dias 17 e 24 de dezembro, onde o deus Saturno, o antigo deus da agricultura e conhecido como Deus ou Senhor do Tempo, também era adorado em cerimônias religiosas, rituais, festivais que envolviam a troca de presentes, jogos, acender-se fogueiras e a decoração com plantas naturais daquela região nos santuários e nos locais considerados sagrados. A Brumália era uma festa celebrada exatamente no dia 25 de dezembro. Acredita-se que a inspiração para a Brumália tenha sido o culto de adoração a um deus persa chamado Mitra, que deu origem a uma corrente religiosa chamada de mitraísta. Mitra era um deus, considerado o deus da luz ou dos pactos sagrados, que foi tirado ou nasceu de uma rocha exatamente no dia 25 de dezembro. Vem comigo neste vídeo e nós vamos descobrir qual é a verdadeira origem do Natal. Afinal de contas, nós temos que celebrar o Natal, vamos perpetuar uma tradição que tem suas raízes numa cultura pagã, e vamos continuar rejeitando as festas que foram estabelecidas pelo Senhor lá no capítulo 23 do livro de Levítico, a Páscoa, a festa das primícias ou a festa dos tabernáculos. Afinal de contas, nós temos que celebrar o Natal ou não? Não se esqueça de inscrever no meu canal, ative as notificações, é só clicar no sininho aí embaixo. E o nosso vídeo sobre a origem do Natal começa agora. Vem comigo! Pessoal, a grande dúvida que fica pra gente é se nós devemos celebrar o Natal ou não. Qual é o verdadeiro propósito da adoração do Natal nos nossos dias? Ao longo da história, celebrações pagãs foram impostas à força, enquanto os dias de festas, estabelecidas pela Bíblia, foram sistematicamente rejeitadas. Durante o século II a.C., os gregos praticavam rituais para homenagear o seu deus Dionísio, que na mitologia romana é conhecido como o deus Baco, o deus do vinho e da alegria. Mas por causa das orgias noturnas que eram associadas a esse festival, o Senado romano decidiu acabar com a celebração por volta do ano 186 a.C. Mas a grande questão é que Roma também sempre adotou suas práticas religiosas. Roma acabava se curvando diante dos deuses dos povos conquistados e que estavam sob o domínio do imperador romano. Saturnália era uma dessas festas que durava 7 dias e geralmente, por causa das bebedices, ela terminava sempre em tumulto, desordem e orgias de todo tipo. Saturnália vem de Saturno, o deus da agricultura que depois também se tornou o deus do tempo. Na mitologia pagã, ele era considerado como um antigo deus da agricultura, que devorava os seus filhos para evitar o que a gente chama de regicídio, que na verdade seria o assassinato de um rei. Ao que tudo indica, havia uma profecia que no futuro um dos seus filhos tomaria o seu lugar. Saturno, ele sempre é representado como uma nova ordem que vai ser estabelecida, mas ele também é considerado como o deus do caos e da guerra. O que não podemos esquecer é que na cultura do mundo antigo, o sol era considerado como um deus. Ao contrário daquilo que as Sagradas Escrituras afirmam, que nada que foi criado pode tomar o lugar do seu Criador. Em várias culturas, desde a cultura egípcia até a cultura dos povos indígenas no nosso tempo, todas essas culturas têm em comum a veneração, a adoração do sol como um doador de vida, como fonte de vida para os demais seres humanos e para tudo que existe no planeta.
A mensagem de Cristo, aquela que foi anunciada por ele e depois pelos seus apóstolos, falando sobre o reino de Deus, o reino que já havia chegado até nós, né? E um reino que, para você fazer parte dele, você deveria se arrepender dos seus pecados e esperar o retorno triunfante de Cristo. Logo, essa mensagem foi esquecida. Nós vamos entender que o Império Romano herdou dos persas a tradição de comemorar e celebrar o dia 25 de dezembro ao deus Mitra, que, segundo a lenda, dizem que foi formado de uma rocha exatamente nessa data. E foi o imperador pagão Aureliano que estabeleceu o dia 25 de dezembro como dia para o festival do Dia do Sol Inesquecível. E a partir daí, Roma começou a introduzir no seu calendário de festas o dia de veneração ou de adoração ao Deus Sol. Lembrando que essa veneração começa exatamente no final do ano, quando tem início o solstício de inverno, quando naturalmente os dias são menores e, segundo a crença antiga, o Sol perdia força durante o período do inverno. E para que o mundo não fosse dominado pelo Deus das trevas, os humanos deveriam ajudar o Deus Sol através de várias cerimônias religiosas. E daí surgiram os festivais que posteriormente deram origem a várias festas no calendário romano. Mitra era a personificação do Sol. Acredita-se que o imperador Constantino, que governou Roma entre 306 e 337 d.C., quando ele aderiu ao cristianismo, ele adaptou a festa de adoração ao Deus Sol, ao Deus Mitra, o Deus da luz ou dos pactos sagrados. Em Roma, acredita-se que o Natal tenha começado a ser celebrado aproximadamente por volta do século IV, depois da morte de Cristo. E na Europa, nós vamos perceber que na região da Germânia, atual Alemanha, e também da Europa nórdica, o que eles começaram a fazer foi absorver um festival pagão também realizado em adoração ao Deus Sol. Essa festa chamava-se Iule, que na verdade é a palavra nórdica traduzida para roda, que significa um ciclo anual que inicia. Essa festa, ou esse festival nórdico, também era realizado em homenagem ao Deus Sol. E ao contrário da Saturnália, que durava 7 dias, essa festa durava exatamente 12 dias. Era comum acender-se fogueiras para ajudar o renascimento do sol. E também os santuários e os lugares consagrados sagrados geralmente eram adornados com várias plantas, típicas daquela região, como a era, o louro ou até mesmo o pinheiro, além de música e bebida que também eram servidas durante essa festa germânica. Assim, nós podemos dizer que o Natal, de uma festa pagã, acabou se tornando numa festa cristã a partir da mudança imposta pelo imperador Constantino. Pelo que podemos perceber até agora, o Natal não era considerado entre as primeiras festas da igreja. Os primeiros indícios dessa festa do Natal provêm do Egito, onde o sol era adorado como um deus. Os costumes pagãos ocorridos durante as calendas, que era a festa de Ano Novo, celebrada no dia 1º de janeiro, lentamente foram modificando-se, e se transformaram no Natal do jeito que nós conhecemos. Mas foi no século V que a Igreja Católica determinou que o nascimento de Jesus Cristo fosse celebrado no dia da antiga festividade romana em honra ao nascimento do Sol. Isto por quê? Porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo. Nós não podemos determinar com precisão até que ponto a data dessa festa dependia da Brunália pagã, que a gente viu no dia 25 de dezembro, que era a festa consecutiva à Saturnália, geralmente celebrada entre os dias 17 e 24 de dezembro, celebrando o dia mais curto do ano e um novo sol. Essas festas pagãs, a Saturnália e a Brumália, estavam profundamente enraizadas nos costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã. Sinceramente, eu acredito que essa festa pagã, acompanhada de bebedices e de orgias, agradavam tanto os cidadãos do Império Romano naquele tempo, que os cristãos acabaram vendo com benevolência, uma desculpa para continuar a celebrá-la com grandes alterações no espírito e na forma. É perigoso quando nós imitamos um mundo, nas tradições que nós sabemos que vem de uma cultura dominada pelo mal. E certo é que os cristãos daquela época foram muito complacentes com a continuidade desta festa, mesmo no meio da igreja primitiva. A conclusão que podemos chegar é que o Natal surgiu com a finalidade de substituir as práticas idólatras e pagãs que influenciavam a sociedade daquela época.
Hoje, como no passado, a humanidade continua fazendo desta festa pretexto para bebedeiras, danças, orgias, troca de presentes. E se não bastasse tudo isso, todos nós sabemos que milhões de pais em todo o mundo, muitos que estão dentro da própria igreja, levam seus filhos pequenos a acreditarem em Papai Noel, dizendo-lhes que foi o bochechudo velhinho que lhes trouxe um presente. Meus irmãos, a figura do Papai Noel tem origem nos países nórdicos, referindo-se a um senhor idoso chamado de Klaus, que saía distribuindo presentes a todos quanto podia. Infelizmente, numa sociedade materialista e consumista, o tal do Papai Noel é mais desejado do que Jesus de Nazaré. Afinal de contas, ele é o bom velhinho que vai satisfazer os luxos e desejos de todos quanto lhes escreverem cartas recheadas de vaidades e de cobiças. Se não bastasse, junta-se a isso também, a centralidade em muitos lares cristãos de uma árvore recheada de bolinhas coloridas. Mas esse espírito consumista e mercantilista do Natal, que teve início logo depois da Revolução Industrial, bem como a ênfase na árvore e no Papai Noel, se contrapõe à mensagem do Evangelho que nós cremos e que anuncia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós. Aliás, esse é o verdadeiro presente. Deus enviou seu Filho em forma de gente, sem sombra de dúvidas. Eu sou absolutamente contra duendes, Papai Noel e outras coisas mais que incentivam esse espírito mercantilista natalino. No entanto, meus irmãos, eu acredito que antes de qualquer decisão, quanto ao que nós devemos ou não fazer do Natal, existem algumas indagações que nós temos que responder. E aí vem aquele grande questionamento, afinal de contas, nós devemos comemorar o Natal ou não? Eu não acredito, irmãos, que exista alguma festa no mundo todo que tenha o poder de reunir tanta gente, tantos da nossa família, do lar, como o próprio Natal. E em virtude desse poder e dessa influência que essa festa tem na sociedade, principalmente ocidental, a gente não deveria aproveitar essa oportunidade para anunciar para todos que se reúnem na nossa casa, que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, como escreveu o profeta Isaías no capítulo 9? Será que haveria uma outra festa que teria o poder de reunir tantas pessoas dentro da nossa casa para que o Evangelho pudesse ser anunciado, Então eu vejo que o Natal nos oferece uma excelente oportunidade de evangelização. Se nós pararmos para analisar em todos os registros históricos, nós percebemos de uma forma impressionante o quanto que os irmãos primitivos eram apaixonados, entusiastas e extremamente corajosos na proclamação do Evangelho. Eles não tinham medo de anunciar a palavra de Deus. Esses homens e mulheres de Deus eram movidos por um desejo incontrolável de pregar as boas novas do Evangelho. E olha que interessante, eram pessoas provenientes de classes, níveis e posições sociais das mais diferentes que você puder imaginar. Nós tínhamos artesãos, sacerdotes, empresários, escravos, gente letrada, sofisticada, assim como pessoas humildes, simples e letradas. Mas, entretanto, ainda que fossem completamente diferentes, todos tinham em comum sentimento de urgência em anunciar a Cristo. Você tem esse mesmo propósito ao celebrar o Natal? Eu gostaria de ressaltar que Jesus comumente usou as festas judaicas como um meio de evangelização. Quem conhece os evangelhos sabe que Jesus sempre aproveitou as festas celebradas em Israel, E os evangelhos, os 4 evangelhos, sempre nos mostram o Senhor Jesus pregando e ensinando coisas concernentes ao reino de Deus a um número considerável de pessoas, em situações onde a nação celebrava alguma festividade. Na verdade, Jesus aproveitava as festas públicas para anunciar as boas novas da salvação eterna. Ora, tanto o nosso Senhor quanto a igreja do primeiro século tinham como missão prioritária a evangelização. Portanto, meus irmãos, eu acredito que o Natal seja uma excelente ocasião para anunciar a Cristo aos nossos familiares e aos nossos amigos. E afirmo isso por quê? Porque geralmente é no Natal onde a maioria das famílias se reúnem. O Natal nos propicia uma grande oportunidade de proclamarmos com intrepidez a Cristo. E vamos juntar a isso também que o período do fim do ano é um momento de reflexão e avaliação para muitos. É como se nós parássemos para fazer um saldo e pararmos para analisarmos o que foi que nós fizemos ao longo de um ano inteiro, É como de se esperar que no mundo onde a sociedade é cada vez
mais competitiva e egoísta, a grande maioria sofre com as dores e as marcas, meu irmão, deste mundo caído e mau. É comum nessa época que as pessoas cheguem à conclusão de que o ano talvez não tenha sido tão bom assim. A consequência disto é a impressão, de que na mente do indivíduo, de sentimentos, nesse mundo dominado pelo mal, nós vamos encontrar pessoas frustradas, depressivas, angustiadas e ansiosas. E é claro que tais sentimentos contribuem consideravelmente a uma abertura maior destas pessoas à mensagem do Evangelho. Apesar de tudo isso que eu tenho falado até agora sobre o Natal, será que seria inteligente da nossa parte nós desconsiderarmos o Natal, tirando definitivamente o Natal do nosso calendário? Em virtude desse espírito mercantilista natalino que nós sabemos que impera na nossa sociedade? Papai Noel tomou o lugar de Papai do Céu, vamos colocar dessa forma. E essa figura lendária, conhecida como Papai Noel entre nós brasileiros e São Claus entre os norte-americanos, ela teve a sua origem há muitos séculos. Essa palavra Noel, ela vem do francês e quer dizer Natal. E Natal, por sua vez, quer dizer nascimento. Então, o feliz nascimento seria com certeza relacionado à vinda de Jesus ao nosso meio. Mas em algum momento da história entrou esse personagem desconhecido, o tal do bom velhinho, vestido com roupas vermelhas, carregando um saco cheio de presentes e voando pelo céu num trenó mágico, em plena noite de Natal. Porém, Papai Noel é um mito, e nós sabemos que por trás de todo mito existe uma origem, um fato. Neste caso, há quem acredite que a origem esteja na Igreja Católica através do Santo ou São Nicolau. Nicolau foi um bispo do século III, que era venerado pela Igreja Ortodoxa e Católica e que ficou conhecido por conquistar a sociedade com sua caridade, seu espírito de oração e bondade. Alvo de muitas lendas, ele foi um homem real e muito amado pelos cristãos da sua época. Ao que tudo indica, pela história, ele era de família nobre, nasceu na Grécia e viveu na Turquia, onde foi sacerdote na diocese de Mira, na província de Antália. De acordo com os historiadores, e nós não sabemos, tudo indica que Nicolau enfrentou uma perseguição religiosa, que ele chegou a ser preso, torturado, condenado à morte, mas ele escapou dessa sentença em 313 d.C., devido à publicação do Edito de Milão pelo imperador Constantino, que concedia liberdade religiosa a todos os povos que estavam debaixo do domínio romano. A história ainda conta, e nós não sabemos dizer ao certo, que Nicolau foi muito conhecido dos pobres, porque ele repartiu a sua riqueza com os necessitados, e ficou famoso por lançar saquinhos com moedas de ouro pelas chaminés e por se doar às pessoas mais carentes, especialmente as crianças. Dizem que as doações de Nicolau eram feitas assim para que ele permanecesse anônimo, mas deixaram de ser secretas depois que ele ganhou fama. Outra ideia que nós também não sabemos dizer se é verdadeiro ou não, se faz apenas parte da lenda, conta-se que havia uma família muito pobre, onde 3 moças não poderiam se casar porque o pai delas não tinha condição de pagar pelos dotes, que naquela época nós sabemos que eram indispensáveis. Nicolau, ao saber desse triste destino dessas irmãs, lançou o famoso saquinho com moedas de ouro pela chaminé daquele humilde lar, que foi parar na meia que estava pendurada na lareira, o que era um costume muito comum em países onde o frio era extremo. Mito ou verdade, o que nós sabemos é que Nicolau morreu no dia 6 de dezembro de 350 d.C., e esta data é celebrada até os dias de hoje pela Igreja Católica, como um dia de festa, a festa de São Nicolau, que foi canonizado, além de ser o santo padroeiro de países como a Rússia, a Grécia e a Noruega. Depois da sua morte, notícias de suas ações se espalharam, sendo imitadas pelas pessoas durante o mês de dezembro, por ocasião da sua ausência. Assim, o tempo foi passando, a sua história foi sendo contada em diversos países e acabou se transformando em lenda. Fato é que Nicolau acabou influenciando e determinando a história e a origem de Papai Noel. A sua imagem foi redesenhada e as suas estátuas alteradas por diversos artistas ao longo dos séculos.
De mitra, que era uma espécie de quipá, ele passou a usar um gorro e as suas vestes de líder religioso foram trocadas por um uniforme vermelho e branco. E a coisa ganhou força na década de 30 nos Estados Unidos, quando decidiram incorporar o personagem de Papai Noel, ao comercial do refrigerante mais consumido no mundo até hoje. E também, após a Revolução Industrial inglesa, e que se expandiu para outras partes do mundo, Papai Noel chegou quando as pessoas já estavam condicionadas às compras desenfreadas, mergulhadas na secularização e numa onda de ateísmo. Nós vamos deixar claro que essa ideia de Papai Noel veio para substituir o verdadeiro significado do Natal, que é o retorno triunfal de Cristo Jesus. Meus irmãos, caminhando para a conclusão do nosso vídeo, cuidado com os mitos que tentam distorcer as verdades bíblicas. Papai Noel não tem nada a ver com o Natal, que simboliza o nascimento de Cristo. Assim como o coelhinho da Páscoa não tem nada a ver com a sua ressurreição. Vou deixar aqui algo que o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta a Timóteo, que se tornou seu sucessor no comando da igreja de Éfeso. Ele escreve assim, 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 2 até o 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Gostaria de encerrar esse vídeo dizendo que o Natal nos oferece uma excelente oportunidade de reconciliação e perdão. Você já se deu conta que o ambiente do Natal proporciona uma abertura maior à reconciliação e ao perdão? Preste atenção em quantas famílias se recompõem, quantos lares são reconstruídos, quantos pais se convertem aos filhos e quantos filhos se convertem aos pais, como está escrito na palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias. Será que a celebração do Natal não abre espaço nos corações para que haja reconciliação e perdão? Ora, o Senhor Jesus é aquele que tem o poder de construir pontes de misericórdia, bem como de destruir as cercas da indiferença e da inimizade. Um outro aspecto que eu levo também em consideração é que o Natal nos oferece uma excelente oportunidade de nós sermos solidários em uma terra de solitários. Por acaso você já percebeu que no Natal as pessoas estão mais abertas a desenvolver laços de fraternidade e compaixão com o seu próximo? Eu tenho para mim, meus irmãos, que o Natal pode nos ajudar a lembrarmos que a vida deve ser menos solitária e mais solidária. E eu afirmo isso porque o Natal nos aponta para o desprendimento de Deus em dar o seu Filho por amor a cada um de nós. O nosso Deus se doou, meu irmão, se sacrificou e amou pensando exclusivamente no nosso bem-estar e na nossa salvação eterna. Você já se deu conta que o Natal é uma excelente oportunidade para nos aproximarmos daqueles que ninguém se aproxima, além de exercermos solidariedade com aqueles que precisam de amor e compaixão? Concluindo, sem qualquer sombra de dúvida, eu creio que todos nós temos que repulsar tudo aquilo que seja reflexo desse espírito mercantilista natalino, como eu disse antes. Duendes, Papai Noel, deve estar bem longe da nossa prática cristã. Entretanto, eu acredito que, como portadores da verdade eterna, nós devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade para semear na terra árida dos corações a semente de esperança, e Jesus é essa semente de esperança. O Filho de Deus que nasceu, morreu e ressuscitou por cada um de nós. A missão de pregar o Evangelho nos foi dada e, com certeza, cada um de nós deve fazer do Natal uma estratégia de proclamação e evangelização. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo para poder conhecer um pouquinho melhor a origem do Natal. Você decide. Se você escolher o Natal como uma data para evangelizar sua família e seus amigos, vale a pena celebrar o Natal. Mas não se esqueça, nós não celebramos o nascimento de Cristo, nós celebramos o retorno triunfal de nosso Senhor, que venceu o inferno, que venceu a morte, que ressuscitou e a qualquer momento voltará para buscar a sua igreja. Aproveitando a ocasião, já desejo a todos vocês um feliz ano novo e que este novo ano que se aproxima possa ser um ano de compromisso com o Senhor e de arrependimento dos seus pecados, porque essa é a base do Evangelho que nós abraçamos.
O Natal é sempre uma oportunidade de nós trazermos à memória o que Deus fez ao nos enviar o seu Filho para nos salvar. Um abraço, que você tenha um ano, sem dúvida alguma, de 2026, com muitas realizações, mas de todas elas a mais importante é saber que Jesus Cristo veio e reina eternamente. Um grande abraço, não esqueça de deixar o seu like, de você compartilhar com pessoas que precisam conhecer a origem do Natal e, acima de tudo, nos ajude a levar a palavra de Deus ao mais longe possível. Se inscreva no canal, é rapidinho. Um grande abraço a todos e que Deus te abençoe.